Mateus capítulo 4, no verso 1 e depois no verso de 8 em diante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Aqui nesse texto você percebe um detalhe. Ele parece entender que tem o controle e o domínio dos reinos do mundo, que os reinos do mundo lhe pertencem. É uma afirmação dele. Até onde isso pode ser considerado verdade, né? Mas ele afirma: se Jesus lhe adorar, ele pode lhe conceder autoridade e poder, porque esse poder pertence a ele. Na visão do Satanás, ele detém esse poder. E a gente se pergunta, já que estamos falando de domínios, principados, né, de autoridades, de poderes, de potestades, né? Será que os domínios do mundo, das nações do mundo, dos reinos do mundo pertencem a Satanás? Será que tem algum fundamento isso? Bom, como eu venho de uma origem tradicional, normalmente eu procuro ou eu gosto mais das ideias que desconstroem essa ideia, que ela parece muito mais ligada a ideias mais extremas bíblicas ou a segmentos do público evangélico que são mais exagerados. Mas se eu for sincero com a minha interpretação bíblica e com tudo que eu já estudei e com todas as vertentes que eu já vi, há algum fundamento nisso. Não estou dizendo que dá para afirmar categoricamente, mas dá para se inspirar e dizer assim, rapaz, tem a ver, né? E no espírito de tentar te ensinar, de tentar te elucidar a sua mente, eu vou começar lhe trazendo as perspectivas mais exageradas. E nessas perspectivas exageradas, a gente percebe que existe alguma verdade. Bom, a perspectiva mais exagerada, marginal, que dá para questionar as interpretações, mas ao mesmo tempo ele tenta puxar ali uma linha, diz que ali pela ocasião da Torre de Babel, quando Deus dividiu as nações e as línguas, quando houve aquela queda humana, parece que foi ali que Deus estabeleceu alguns territórios e colocou alguns principados espirituais sobre esses territórios. Eles gostam de afirmar isso através do texto de Deuteronômio capítulo 32, no verso de 8 a 9. E aqui eu estou trazendo a versão católica. Quando o Altíssimo dividia os povos e dispersava os filhos dos homens, fixou limites aos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Entretanto, a parte do Senhor era o seu povo, Jacó, a porção de sua herança. Veja, esse texto, se você interpretá-lo como muitas pessoas interpretam aquele texto de que os filhos dos deuses gostaram da filha dos homens, estiveram no relacionamento e veio o gigante sobre a terra, esse texto também dá aquela orientação de que os filhos de Deus, né, repartiu as nações entre esses filhos de Deus, do qual o território de Jacó era o território de Deus mesmo, do Jeová, né, do Deus principal, do Deus que está sobre todas as coisas. Mas que ele concedeu principados a outros Elohims, porque essa visão considera que o nome Elohim seria uma tradução como uma Assembleia de Deus, onde Deus estaria sobre, a Trindade estaria sobre todos os seres celestiais, anjos e demônios, né? E os seus príncipes, e ali Deus organizava a sua vida, né? Colocava assim, você vai dominar essa nação, você vai ficar sobre essa nação, você vai ficar sobre essa nação, e aqui o povo de Jacó, vai cuidar eu, né? Estou dizendo que essa é uma das versões mais extremadas, né? Que tem as interpretações mais esticadas, mas é interessante você saber. Segundo essa percepção, cada nação tinha uma espécie de guardião espiritual, como se, por exemplo, Miguel fosse um guardião sobre Israel, né? Fosse um anjo que estivesse ali protegendo Israel, e outras nacionalidades teriam outros príncipes e seres celestiais em cima dela, territórios que seriam dominados por outras entidades.
E, nesse sentido, você vê esse texto de Daniel, capítulo 10, como um dos textos que eles usam para reforçar a ideia de territórios dominados por seres celestiais. Diz assim, Daniel capítulo 10, no verso 12. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Isso aqui é o anjo falando com Daniel, né? Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora, vim lhe explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Aqui você percebe que um anjo tentou trazer a resposta que Daniel tinha pedido a Deus, mas havia um principado espiritual do rei da Pérsia, dominado pelo príncipe da Pérsia, que impediu esse anjo de chegar até Daniel, porque passava pelo seu território, né? E aí o Miguel, um dos arcanjos superiores, que tinham também a orientação sobre Israel, foi lá e ajudou esse anjo para que esse anjo pudesse chegar até Daniel. Então, são textos mais assim impressionantes bíblicos e que dão a entender que há regiões celestiais dominadas por príncipes e que eles têm um nome de territórios. Não é isso? Bom, da outra forma que o que a gente vai perceber é que esses territórios, muitos deles dominados por esses príncipes, se tornaram injustos e ímpios e rebeldes a Deus, praticando iniquidade e fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus. Sobre esta perspectiva, eles entendem que o Salmo 82 é um dos principais que demonstra que Deus julgou e condenou esses príncipes. Eu vou ler com vocês alguns versos. Diz assim, Salmo 82. É Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver o culpado e favorecer os ímpios? Aí no verso 6 ele continua. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Nesse salmo você então entenderia, segundo essa perspectiva, que Deus estava nessa assembleia dos Elohims, da qual ele é o manda-chuva, né? Que ele está acima de todos, a trindade ali. E ele estava julgando essa assembleia, dizendo que eles se tornaram corrompidos e ímpios, assim como ele julga os homens, ele julga os seres celestiais. Ele estava aqui condenando e reivindicando todas as nações de volta para ele, né, por causa desse julgamento contra os Elohims. Então ali seria uma perspectiva que mostraria como Deus estava também condenando todos esses príncipes espirituais, donos desses territórios, agora, e estava retirando deles essa autoridade. Bom, se você tiver uma visão um pouco menos extremada, as interpretações mais extremadas dessa maneira, você vai perceber que era comum você conseguir interpretar também como os territórios das outras nações como pertencentes aos outros deuses e ídolos. E a teologia do Antigo Testamento, porque foi centrada em cima de uma nação, de uma terra prometida, que tinha um templo ali no centro, fica também muito puxando para esse lado, né? Mesmo desde antes da Terra Prometida, quando você tem a ideia de um faraó, que era uma representação de um principado do mal, né? Onde você tem um povo escravizado debaixo desse príncipe do mal, onde Moisés, que tem lá os deuses do Egito, né? Onde Moisés é levado até esse reino maligno e faz provocações a cada um dos deuses e demônios malignos, mostrando que Deus era superior, que o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó era superior a esses deuses do Egito, e liberta o seu povo da escravidão, do domínio do mal, e leva ele rumo a uma terra prometida. Então, a terra prometida se estabeleceu como um local santo, onde ali era propriedade de Jeová. E todos os outros territórios, você percebe na leitura bíblica de todas as formas, que era o local dos ímpios, era o local do povo que tinha outros deuses que eram considerados abominações, deuses ruins.
eram pessoas que praticavam a injustiça, eram pessoas que não pertenciam ao reino de Deus. Então tinha o reino de Deus e o reino dos ímpios, o reino abençoado e o reino que não era abençoado, o rei das leis santas e o local das leis injustas. E nesse sentido você sempre percebe então as outras nações e os outros territórios como o local do mal, como o local da rebeldia, como o local do domínio das forças espirituais do mal. Era tão impressionante essa perspectiva que a gente muitas vezes ia associar Deus como pertencente a uma terra. O general Naamã, o sírio, quando ele recebeu a bênção do milagre da cura da lepra, né? Se lembra que o general sírio estava leproso. E uma escrava dele, que era dos cativos de Israel, afirmou que tinha um profeta lá em Israel que poderia curar essa lepra, que era o Eliseu. Então ele saiu lá da Síria, foi até na presença de Eliseu e pediu lá arrego, né? Pediu socorro. Eliseu disse, vai se mergulhar 7 vezes no rio Jordão que você vai ser curado. Nessa hora, o general sírio, ele tem um piripaque, ele disse, não é para mim mergulhar lá nos rios da Síria, que são muitos rios melhores. Aqui ele já estava numa perspectiva de entender que não queria mergulhar num rio de um território de outro Deus, ele queria mergulhar no rio do território do Deus dele. Mas ainda assim, ele aceitou a proposta. E quando ele foi curado, ele estava tão alegre, tão disposto, que ele falou assim para Eliseu. Veja só, 2 Reis, capítulo 5, no verso 17. E disse Naamã, já que não aceita o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Qual é a ideia? Eu vou levar um pedaço dessa terra, dessa localidade, 2 sacos de terra, porque Deus está ligado à terra, ao território. E quando eu chegar lá na minha terra, eu vou ter um pedacinho desse Deus, porque eu estou levando um pouquinho dessa terra sagrada. E aí eu vou fazer meu holocausto, meu sacrifício em cima dessa terra, porque aí o Deus dessa terra agora é o meu Deus. Então Deus estava ligado à terra. Mesmo sentido que você percebe quando Jonas, quando quis fugir de Deus, foi para Tarsis, porque ele estava se deslocando do território do Deus Jeová para um território que não era de Deus, na cabeça de Jonas, né? Então, ao você sair de um território específico, que aquele Deus domina aquela região, você estava entrando no território de outro Deus, da qual aquele Deus não podia te alcançar. Então, a fuga geográfica de Jonas era porque havia, às vezes, uma compreensão que Deus está numa localidade. Ezequiel, às vezes a gente vê os textos das visões de Ezequiel e fica dizendo, olha alienígena, olha o disco voador, né, que apareceu em Ezequiel 1, mas muitas das interpretações mais tranquilas também mostram essa visão de Deus mais localizado num território. O povo acreditava dessa forma, e como o povo foi levado cativo para a Babilônia, muitos dos seus questionamentos é se Deus ainda estava com eles, sendo que ele estava num território estrangeiro. Aí Ezequiel mostra uma visão de Deus saindo lá de Jerusalém, né, vindo até a Babilônia e chegando para ficar com eles na Babilônia, né, como se fosse uma visão que trouxesse um entendimento teológico de que Deus não ficou em Jerusalém. Quando vocês vieram para a Babilônia, Deus veio junto com vocês para aqui, para a Babilônia. E eles tinham muita ideia de que Deus estava no templo. Então, Ezequiel, na sua visão, mostra Deus saindo do templo e chegando lá na Babilônia, né? Com toda aquela visão majestosa. Mas é a maneira como Deus vai comunicando para o povo de que ele está em todos os lugares da terra. Agora, voltando à visão de Paulo em Efésios 6. Naquele trechinho que a gente leu que dizia da seguinte forma: os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas. É possível compreender que Paulo, por ser judeu, por ter de repente muitas dessas visões que vinham do Antigo Testamento, porque ele era fariseu, aprendeu com o mestre Gamaliel, será que ele continha algum desses ensinos que poderia dizer que ele estava afirmando que havia uma territorialidade, um principado, uma potestade, autoridades que estavam sob domínio das trevas? Será que era possível? Ele se sentia como esse ser entrando no domínio de trevas? Se a gente perceber outros textos de Paulo que podem fazer uma complementação a Efésios 6, é possível perceber que talvez
as afirmações de Paulo validem um pouco essa ideia de territórios dominados por demônios. Diz assim, Efésios capítulo 2, no verso de 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui, novamente, olhando que Paulo está indo aos gentios, indo para as nações estrangeiras, ele dá uma descrição da realidade desse povo gentio como se fosse uma localidade sobre a qual havia um príncipe da potestade do ar, um principado, como a gente conversou, e esse principado dominava a presente ordem do mundo e as pessoas eram submetidas a essa rebeldia e a esse domínio, como se fosse um território dominado por um principado. Novamente, você vai perceber que ele fala em outro texto, como relatando qual era a sua missão, e você vai perceber que nesse relato da sua missão, há muito dessa ideia introjetada. Diz assim, olha, Atos capítulo 26, no verso 17 e 18. Aqui é Deus dizendo que está enviando Paulo aos pagãos, aos gentios, a esses territórios. E diz assim, eu o envio para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em Colossenses capítulo 1, no verso 13 e 14, diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, preste atenção, é como se Paulo fosse um Moisés que estivesse entrando no reino do faraó, um principado do mal, com as suas potestades, e ele estivesse indo em busca desse povo que estava dominado e escravizado e libertando esse povo e levando esse povo para uma terra prometida, um reino do Filho de Deus, do amor de Deus. É como se, indo aos gentios, ele fosse lá para libertar esse povo do poder de Satanás para Deus. De todas as formas que nós observamos, pode até ser por analogia ou simbologia, mas percebendo que Paulo era um daqueles judeus que tinham um conhecimento bem firme, né, das questões do Antigo Testamento, a gente às vezes percebe que a maneira como Paulo descreve a missão da evangelização é uma maneira como se ele entrasse em territórios dominados por entidades e principados espirituais. E Jesus tem muita afinidade com esse conceito, porque toda vez que Jesus afirma a chegada do reino, que é a chegada de Cristo, vinha com a chegada de Cristo, com a obra de Cristo na cruz, era também e vinha chegando o reino de Deus junto com ele. E essa chegada do reino de Deus é descrito por Jesus como a chegada também de um domínio espiritual que expulsa os demônios que estão presentes naquela localidade. O domínio de Deus, ao chegar numa localidade, expulsa os demônios que habitavam naquele local. E essa linguajar de Jesus, com a experiência de que as nações estavam dominadas por principados do mal, vem chegando o reino de Deus que confronta essa espiritualidade do mal. Diz assim, veja só, Mateus capítulo 10, no verso 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Lucas capítulo 11, no verso 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Com a chegada do reino vem a expulsão dos demônios. Alguns fariseus queriam, por inveja, questionar Jesus, dizendo que, na verdade, é um principado de outro demônio que chegou e está expulsando outro demônio do local, que aquilo não tem nada a ver com Deus.
E Jesus está dizendo, uma casa dividida sobre si mesmo não pode se suportar, isso não tem nada a ver com o que vocês estão falando, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. A verdade que está acontecendo é que um agente mais forte, um reino de Deus, o reino que vem se manifestando aqui com a minha presença, ele é superior a esses principados que dominam essas regiões espirituais, e quando eu expulso eles, significa que o reino de Deus chegou, porque eu sou mais forte do que eles, a minha autoridade é maior do que eles, e eu venho, amarro, né? Tá amarrado em nome de Jesus e manda para fora esse demônio. De outra forma, se você não quiser acreditar de uma maneira tão espirituosférica dessa forma, com agentes demoníacos, e você é uma figura até mais tradicional, mesmo assim, você há de convir comigo que toda a estrutura bíblica fala que existe um mundo caído em volta de nós. E esse mundo não são as forças espirituais. Deus e a Bíblia está falando de um sistema caído em volta de nós. Embora hajam governos, embora hajam autoridades, embora hajam sistemas que governam o mundo, e eles pareçam fazer o bem, não tem um cristão que não desconfie que por baixo da capa de bondade desse governo, por baixo dos discursos narrativos das autoridades, por baixo da imagem de bondade que esse mundo passa até nós, existem intenções malignas, corrupções dos corações, intenções que causam a desigualdade, a opressão, a injustiça e toda a maldade que a gente vê no mundo. Toda capa diz que todo mundo é lindo e maravilhoso, que o governo é maravilhoso, que os principados e potestades fazem as melhores coisas do mundo. Mas por que o mundo é do jeito que é? Porque por baixo dessa capa existem intenções malignas, e a gente coloca aqui que é uma espiritualidade maligna, de seres espirituais malignos que dominam essas regiões. Você pode entender isso através do texto de 1 João, capítulo 4, no verso 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nesse texto você percebe uma correlação muito forte entre os sistemas do mundo e um espírito maligno anticristão. Tá ali, tá claro pra gente. Mas esse outro texto de João também ajuda a complementar. 1 João capítulo 2, no verso 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Há uma desconfiança muito firme nos ensinos cristãos de que o mundo tem uma identidade anticristã, não pertence ao reino de Deus e está em confronto e em oposição ao reino de Deus. Olhar esse mundo aqui fora como domínios pacificados, lindos e maravilhosos que amam a Deus é uma questão muito complicada.